das proposições, disposições gerais. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. Então, as proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada conforme o ato da mesa referido no caput do artigo 101 deste regimento. Os atos do processo legislativo previstos. Toda proposição deverá ser redigida com clareza em termos explícitos e concisos e apresentada conforme o ato da mesa referido no caput do artigo 101. Artigo 101. Os atos do processo legislativo previstos nesse regimento, entre eles a apresentação e a subscrição de proposição, serão praticados por meio digital na forma de ato da mesa. Parágrafo 1º. O registro dos atos do processo legislativo em meio digital será feito em padrões preferencialmente abertos e atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, de não repúdio, de conservação, de disponibilidade e de confidencialidade. As propostas oriundas do Senado, do Poder Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, da Defensoria Pública da União, das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação ou de cidadãos serão incluídas no sistema digital nos termos do ato da mesa referido no caput. Então, voltando, Parágrafo 3º. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. Os atos do processo legislativo previstos nesse regimento, entre eles a apresentação e a subscrição de proposições, serão praticados por meio digital na forma de ato da mesa. Ai, que revogado, né? O registro dos atos do processo legislativo em meio digital será feito em padrões preferencialmente abertos e atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, disponibilidade e confidencialidade. As proposições oriundas do Senado, do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, da Defensoria Pública da União, das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação ou dos cidadãos serão incluídos no sistema digital, nos termos do ato da mesa referido no caput desse artigo. As proposições oriundas do Senado, a proposição de iniciativa de deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. Consideram-se autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários, podendo as respectivas assinaturas ser apostadas por meio eletrônico de acordo com o ato da mesa. As atribuições ou prerrogativas regimentais conferidas ao autor serão exercidas em plenário por um só signatário da proposição, regulando-se a precedência segundo a ordem em que a subscreveram. O quórum para a iniciativa coletiva das proposições, exigido pela Constituição Federal por este regimento, pode ser obtido por meio das assinaturas de cada deputado apostas por meio eletrônico, ou, quando expressamente permitido, de líder ou líderes representando esses últimos exclusivamente o número de deputados de sua legenda partidária ou parlamentar na data da apresentação da proposição. Nos casos em que a assinatura de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas depois da apresentação à mesa. A proposição poderá ser fundamentada por escrito ou verbalmente pelo autor e, em se tratando de iniciativa coletiva, pelo primeiro signatário ou quem este indicar, mediante parecer prévio junto à mesa.
O relator de proposição, de ofício ou a requerimento do autor, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral extraída do diário da Câmara dos Deputados. A retirada de proposição em qualquer fase do seu andamento será requerida pelo autor ao presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá ou não o pedido com recurso para o plenário. Se a proposição já tiver ao menos um parecer favorável, somente ao plenário cumpre deliberar a respeito da retirada. No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de pelo menos metade mais um dos subscritores da proposição. A proposição de comissão ou da mesa só pode ser retirada a requerimento de seu presidente, com prévia autorização do colegiado. A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. As proposições de iniciativa do Senado, de outros poderes, do Procurador-Geral da República ou de cidadãos, aplicar-se-ão as mesmas regras. Fim da legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, salvo as de iniciativa popular, as destinadas à elaboração das espécies normativas referentes no artigo 59 da Constituição, que não tenham tramitado por 3 legislaturas completas. Então vamos lá. Fim da legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que, no seu decurso, tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, salvo as de iniciativa popular, as destinadas à elaboração das espécies normativas referidas no artigo 59 da Constituição, que não tenham tramitado por 3 legislaturas completas, que são lá, O processo legislativo compreende elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, medidas provisórias, resoluções. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Os projetos de código, as relativas a tratados internacionais e as de concessão, renovação e permissão de exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, relativas às contas do presidente, as aprovadas pela Câmara e revisadas pelo Senado. No caso de arquivamento de proposição submetida à tramitação conjunta, observar-se-á que permanecerão válidos os pareceres aprovados que instruirão proposições remanescentes, mantida a distribuição de matérias às comissões, ressalvada a hipótese de deferimento de requerimento em sentido diverso pelo presidente da Câmara. Quando por extravio ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a mesa fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance para tramitação ulterior. Quando por extravio ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a mesa fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance para tramitação ulterior. A publicação de proposição no Diário da Câmara e em avulsos, quando de volta das comissões, assinalará obrigatoriamente após o respectivo número o autor e o número de autores da iniciativa que se seguirem ao primeiro ou de assinaturas de apoiamento, os turnos a que está sujeita, a ementa, a conclusão dos pareceres, se favoráveis ou contrários e com emendas ou substitutivos, a existência ou não de votos em separado ou vencidos com os nomes dos seus autores, a existência ou não de emendas relacionadas por grupos conforme os respectivos pareceres, outras indicações que se fizerem necessárias. Deverão constar da publicação a proposição inicial com a respectiva justificação, os pareceres com os respectivos votos em separado, as declarações de voto e a indicação dos deputados que votaram a favor e contra,
as emendas na íntegra com suas justificações e respectivos pareceres, as informações oficiais, porventura prestadas acerca da matéria e outros documentos que qualquer comissão tenha julgado indispensáveis à sua apreciação. Parágrafo 2º. Os projetos de lei aprovados conclusivamente pelas comissões, na forma do 24.2, serão publicados com os documentos mencionados no parágrafo anterior, ressaltando-se a fluência do prazo para eventual apresentação do recurso a que se refere o 58, parágrafo 2.1 da Constituição. Artigo 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência e as demais no que lhe for aplicável, cabe discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem distribuídas. Discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no parágrafo 2º e excetuados os projetos. Então, o 132, parágrafo 2º, não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar globalmente ou em parte projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões, se no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido de 1/10 dos membros da Casa apresentado em sessão provido por decisão do plenário da Câmara. Então, discutir ou votar as comissões permanentes, cabe discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do plenário, excetuados os projetos de lei complementar, código, de iniciativa popular, de comissão, relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, Então, não podem ser objeto de delegação a competência exclusiva, a competência privativa da Câmara e do Senado e a matéria reservada à lei complementar. Nem sobre a organização do Poder Judiciário, Ministério Público, garantia e a carreira de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, e também aqueles oriundos do Senado ou por ele emendados que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer das casas, que tenham recebido pareceres divergentes e em regime de urgência. O artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.